Olá, meu nome é Ney Herman, muito obrigado por permitir que eu entre em sua casa mais uma vez. Está começando mais uma edição do programa Lente Aberta. O tema de hoje, noções de direito de família. Comigo no estúdio da TV Educativa de Ponta Grossa está o Dr. Flávio Renato Almeida, que é juiz da 2ª Vara de Família aqui no Fórum de Ponta Grossa e também professor do curso de Direito da Universidade Estadual de Ponta Grossa, UEPG. Doutor, boa noite. Boa noite, Ney. Boa noite a todos os espectadores. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite para estar presente aqui e falarmos a respeito do direito de família. Agradeço novamente sua presença. Nós voltamos em instantes com o programa Lente Aberta. Fique conosco. Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta. O tema de hoje, noções de direito de família. Comigo no estúdio, o Dr. Flávio Renato Almeida, que é juiz da 2ª Vara de Família de Ponta Grossa. Doutor, quando a gente fala em direito de família, a gente fala de um ramo específico que literalmente protege aqueles que não têm condições de se proteger. Falamos das crianças, falamos das mulheres, falamos, enfim, de partes da família que literalmente não se encontram amparadas pelo mundo, mas sim amparadas pelo direito. E dentro desse contexto, o senhor me corrija se eu estiver errado, por favor, muitas das decisões das varas de família visam justamente a garantia desses direitos fundamentais. Quando falamos no programa de hoje de noções, eu gostaria de começar pelo básico operacional. O que é alimentos dentro da visão do direito de família? Alimentos, basicamente, são tudo que é necessário para a sobrevivência digna do ser humano que não é capaz de prover o próprio sustento. Por regra, os adultos, as pessoas maiores de 18 anos, devem prover o seu próprio sustento através do seu trabalho. Os menores de 18 anos, por presunção legal, eles necessitam serem sustentados pelos seus pais, tanto o pai quanto a mãe. O contexto em que nós colocamos o tema alimentos não envolve apenas a alimentação. Alimentos é tudo quanto for necessário para a pessoa ter uma vida digna. É alimentação, vestuário, habitação, lazer, educação, saúde. Portanto, quando a gente fala alimentos, nós estamos nos referindo àqueles valores, porque normalmente isso são convertidos em moeda, que os pais devem prover para os filhos menores de 18 anos. Mas é necessário destacar que não apenas os menores de 18 anos têm direito a receber os alimentos dos pais. Eu ia lhe perguntar isso. Aqueles que já alcançaram a maioridade, mas ainda não possuem independência econômica em razão dos seus estudos universitários, poderão continuar a ter direito a receber os alimentos, aí, obviamente, analisando caso a caso, né? Quando a gente fala caso a caso, existe uma idade limite, por exemplo, 24 anos? Os tribunais, eles entendem que a média para um ser humano no Brasil conseguir o seu grau universitário e se introduzir no mercado de trabalho é 24 anos. Mas veja, em direito de família, nada é extremamente matemático. Então, pode ser 24, como pode ser antes, como pode ser depois, depende. Existem cursos que propiciam a formação integral aos 24 anos de idade e que têm uma colocação fácil no mercado. Existem outros cursos que demandam uma pós-graduação. E então pode se prolongar para 25, 26, 27 anos, depende muito da situação. Em relação agora ao valor dos alimentos, o valor é calculado com base nos proventos, obviamente, do pai e da mãe. Os dois são responsáveis pelo custeio da criança e depois do adolescente, do jovem, enfim. E eu gostaria que o senhor explicasse para as pessoas de casa como funciona isso. Tradicionalmente, o filho acaba com a mãe, tradicionalmente, e o pai, então, provém os recursos necessários que estariam presentes naquela unidade familiar se não tivesse havido a dissolução da mesma. Eu gostaria, então, que o senhor explicasse como é feito esse cálculo.
tradicionalmente se fala em 30% dos rendimentos do pai, isso líquidos. Mas é assim que funciona? O senhor mesmo disse que a matemática ela não é exata no direito de família. Exatamente. Não é uma conta tão precisa e tão fechada, digamos assim. Durante muitos anos, décadas, os tribunais passaram a entender que os alimentos devem ser 1/3 daquilo que o devedor, aquele que é obrigado a pagar, ganha. Mas isso depende muito de diversos fatores. Primeiro, quantos filhos ele tem para sustentar? Segundo, quanto ganha a mãe, pois ela também tem a obrigação de sustentar os filhos. Se é que ela ganha, há casos em que a mãe simplesmente não tem renda nenhuma porque se dedicou a vida inteira aos afazeres domésticos e aí ocorre a ruptura do casal e daí apenas o pai terá que pagar os alimentos para os filhos. A mãe não tem condições financeiras porque não trabalha. Se ela trabalhar, aí nós teremos que fazer uma ponderação entre quanto ganha o pai, quanto ganha a mãe, qual é o número de filhos, qual a condição socioeconômica dessa família, se de classe baixa, classe média, enfim. São muitos itens que são levados em consideração. Vamos dizer assim, o 1/3, que daria 33%, seria apenas o ponto de partida para a análise da questão. Seria o foco primordial, 33%. Agora, suponhamos, o que é bastante comum, que um determinado pai seja devedor de alimentos para um filho, mas ele constitui nova família e ele tem outro filho ou outros filhos. Então, obviamente, esses 33% para um pode ser muito elevado, levando em consideração que ele tem que sustentar outros. Então, também isso é levado em consideração. O fato do devedor dos alimentos ter um salário fixo ou ser um profissional autônomo são outros componentes que daí não se fala em percentual. Vamos imaginar, por exemplo, um vendedor autônomo, um médico, um engenheiro, enfim, um profissional autônomo qualquer. Se ele não tem uma renda fixa salarial, não há que se falar em percentual sobre salário. Aí, nessa hipótese, nós fixamos o valor dos alimentos em quantia certa, em valores fixos, obviamente reajustáveis anualmente por causa da inflação. Eu entendo. Bem, digamos, porque os tempos mudaram muito, que a mãe ganhe mais do que o pai. Certo. Nesse caso específico, prevalece a regra de 30% do orçamento do pai ou leva-se em consideração a renda da mãe? Necessariamente será levado em consideração a renda da mãe, sim. Se ela tem uma renda superior ao do pai, então isso significa que a parcela que ele terá que contribuir será menor do que se ela não tivesse renda nenhuma ou se a renda dela fosse inferior. Uma outra situação que também vem ficando cada vez mais comum no Brasil, o pai fica com as crianças. Não é tão comum assim, é óbvio, mas ocorre. Sim. Então, a guarda fica com o pai, a guarda não fica com a mãe. Algumas mulheres podem me ouvir agora escandalizadas, mas o fato é que isso ocorre. Ocorre. E, nesse caso específico, a mulher daí tem que contribuir com a pensão. Sim. Existe um princípio em direito, que se aplica muito no direito de família, que é o princípio da isonomia. Todos são iguais perante a lei. Então, se rompe-se a sociedade conjugal, os filhos ficam sob a guarda da mãe, o pai é obrigado a pagar os alimentos. Se, por acaso, os filhos ficam sob a guarda do pai, exatamente na mesma proporção, a mãe terá que pagar os alimentos. Obviamente, dependendo da renda dela. Quando a gente fala da renda, existem algumas coisas que são muito estranhas no país, né? Digamos que o cidadão tem como eu posso dizer, qualidade de vida muito elevada e ganhe 30 mil reais por mês, líquido. A criança não necessariamente precisaria de 10 mil reais por mês para sobreviver. Isso não seria lógico. Afinal de contas, ela faria o que com o dinheiro? Isso também é calculado pela Justiça. Sim. O Código Civil, ao estipular o direito de alimentos, ele expressamente menciona o que nós chamamos de o binômio básico para o cálculo dos alimentos, que é
a possibilidade de quem paga e a necessidade de quem recebe. Então, os alimentos nunca serão calculados em valores excessivos em relação à possibilidade de quem paga. Mas também não serão calculados em valores excessivos que ultrapassem as necessidades de quem recebe. Mas aqui eu quero deixar claro o seguinte: quando a gente fala em necessidade, nós não estamos nos referindo a apenas aquele indispensável para a sobrevivência. Não é uma cesta básica. Claro. Tem que se levar em consideração o estudo, o desenvolvimento, o lazer, ainda mais hoje em dia, quando se fala em estudo, não se pode mencionar apenas a escola, tem atividade extracurricular, aulas de inglês, aula de balé, aula de piano, tem uma série de coisas, dependendo do padrão daquela família. É óbvio que seus ganhos, eu vou usar, como você já está usando, o modelo padrão, embora hoje em dia exista muita diversidade em relação a isso. Mas vamos partir do modelo padrão. O casal se separa, o pai tem que pagar os alimentos para o filho, os filhos que ficaram com a mãe. Se o padrão de vida que este pai proporcionava para a sua família enquanto estava casado era um padrão elevado, porque ele tem ganhos elevados, é possível que se inclua nesse cálculo certos itens que outras famílias não têm. Por exemplo, viagens ao exterior. Imagine um cidadão que tenha um rendimento bastante elevado, que está casado e uma vez por ano, 2 vezes por ano, ele proporcione para a sua família uma viagem ao exterior. Ora, se os ganhos dele, comprovadamente no processo, comportarem esse tipo de despesa, isso pode ser incluído, não a título de alimentos mensais, mas a título de um complemento porque o padrão de vida, esse é um ponto que deve ser bastante acentuado. O padrão de vida de crianças e adolescentes não pode sofrer uma brusca queda em função da ruptura do casal. Entendo. Não é porque o casal se separou que, de repente, a criança que estava acostumada a ter, digamos, uma alimentação bem balanceada, digamos, lazer semanal com cinema, com teatro, enfim. E, de repente, porque houve a ruptura, o pai diz, não vou mais pagar nada disso e agora, a partir de então, você vai passar a estudar numa escola pública que não tem mensalidade, você não vai mais ao shopping assistir um filme, isso não pode acontecer de jeito nenhum. Tudo isso será ponderado e será analisado na hora da fixação dos alimentos. Em relação agora ao pagamento dos alimentos, poucas coisas neste país levam um devedor para a cadeia. Até porque num país pobre como o nosso, se nós levarmos para a cadeia todos aqueles que devem, literalmente poucas pessoas ficarão nas ruas. Esse é um fato. Mas, tirando os estelionatários, então, poucas pessoas acabam indo para a cadeia por dívidas, mas a dívida, no que se refere a alimentos, essa leva à cadeia. Tributo, se eu não me engano, também. No que se refere agora a alimentos, que é muito mais sério, porque envolve a vida da criança, eu gostaria que o senhor explicasse. Passou um mês, o pai já é, como eu posso dizer... passível de prisão. Passível de prisão? Sim. Ou seja, não precisa esperar 3 meses, não. Isso é mito. Não é uma questão de mito, aí é um equívoco. E que eu gostaria de deixar bem esclarecido, porque é recorrente. Existem 2 espécies de execução de alimentos. Existem 2 formas de se executar os alimentos que não foram pagos. Uma delas é através da invasão ao patrimônio do devedor. Então, ele não pagou os alimentos, mas ele é proprietário de diversos bens. Esses bens podem ser alcançados pela justiça, podem ser vendidos em asta pública, como nós chamamos, e o produto é entregue para quitar a dívida. A outra modalidade é a modalidade prevista tanto no Código de Processo Civil atual, que é de 2015, quanto no Código anterior, como no Código anterior ainda, de 1939, enfim, sempre foi assim. Isso nunca mudou. A segunda modalidade é a possibilidade de se efetuar a prisão. E você tem toda a razão ao afirmar que no Brasil, talvez a única certeza da ocorrência de uma prisão é de alimentos.
Na esfera criminal existem outros aspectos completamente diferenciados, mas isso é voz corrente na população. Todo mundo sabe que quem não pagar alimentos está sujeito à prisão. Acontece que anos atrás, e quando eu digo anos atrás eu me refiro a mais de 10 anos, havia situações em que o fato do devedor poder ser preso era mal utilizado como, às vezes, até como uma vingança. Para ser bem claro, o pai deixava de pagar os alimentos e a mãe dizia, não, eu não vou fazer nada, eu vou esperar. E daí vencia 1, 2, 3, 4, 5, 10, 12, 15 meses. Aí ela entrava com a ação de execução de alimentos pedindo a prisão, pelos 15 meses. Ora, é preciso lembrar que alimentos são prementes. Alimentos são do dia a dia. Embora envolva também educação, lazer, etc. e tal, o componente principal dos alimentos é a comida. Então a criança precisa comer todo dia. Como ficava uma situação, no mínimo, inusitada? Ora, aquela criança passou um ano sem receber os alimentos e, de repente, vem a ação de execução pedindo a prisão pelo período integral de um ano. Mas espera aí, como é que sobreviveu durante esse um ano? Não que isso retire o direito de receber esse um ano, mas, enfim, não é tão premente, não é tão urgente. Em função disso, o Superior Tribunal de Justiça, anos atrás, editou uma súmula número 309, dizendo o seguinte, que o que pode propiciar a prisão do devedor de alimentos é apenas a cobrança das 3 últimas prestações vencidas, e não as anteriores. As anteriores continuam sendo devidas, elas não são quitadas simplesmente pelo passar do tempo, mas não sob o risco de prisão, justamente para evitar aqueles casos em que se pedia a prisão por um valor elevadíssimo, porque o número de parcelas era grande, era elevado. Isso foi reproduzido agora no artigo 528 do novo Código de Processo Civil, que fala também textualmente como a súmula 309. O que justifica a prisão do devedor de alimentos são as 3 últimas parcelas vencidas. Em função disso, do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, e agora repetido pelo novo Código de Processo Civil, existem pessoas que acreditam que é necessário se aguardar 3 meses para só então entrar-se com a ação de execução de alimentos. Isso não é verdade. Como os alimentos são urgentes, necessários, diários, uma única parcela que não seja paga já dá motivo para se pedir a prisão. Não é necessário aguardar 3. O que não pode, o que é impedido tanto pela súmula quanto pelo Código, é que você requeira a prisão do devedor por quantidade superior a 3 parcelas. Mas não precisa aguardar as 3. Não paga a primeira e imediatamente você pode intentar com a ação de execução. Doutor, obrigado pela participação nesse bloco. Nós voltamos em instantes com o programa Lente Aberta. Olá, estamos de volta com o terceiro bloco do programa Lente Aberta. O tema de hoje, noções de direito de família. Comigo no estúdio, o doutor Flávio Renato Almeida, juiz da segunda Vara de Família de Ponta Grossa. Doutor, guarda compartilhada foi uma alternativa que surgiu nos últimos anos para que o filho pudesse conviver tanto com a mãe quanto com o pai, ou seja, não apenas com um deles a maior parte do tempo. Tem dado certo? A pergunta é muito pertinente, especialmente porque me possibilita esclarecer uma outra dúvida, como já falei no bloco anterior a respeito da dúvida em relação às 3 parcelas. Também existe uma mentalidade na população a respeito da guarda compartilhada que é equivocada. Veja bem, existem várias espécies de guarda. O que nós chamamos de guarda unilateral é aquela em que os filhos ficam com um dos pais, ou o pai ou a mãe, normalmente a mãe, e o outro, não guardião, apenas exerce visitas. Existe uma outra modalidade de guarda e que é muito ruim, mas existe, que é a chamada guarda alternada.
A guarda alternada é aquela em que o filho passa um determinado período de tempo com o pai, outro período de tempo com a mãe e fica mudando de casa em casa. Isso é péssimo. Já a guarda compartilhada, e que é muito confundida com a guarda alternada, a guarda compartilhada é aquela em que a criança tem uma residência, porque afinal de contas todo mundo tem que morar em algum lugar. Não é possível você perguntar para uma criança, escuta, onde é que você mora? Ah, eu moro nesse bairro e moro naquele bairro. Impossível. Tem que ter um local de residência. Então a criança mora com um dos pais, normalmente a mãe. Só que as responsabilidades em relação a essa criança, estas sim é que são compartilhadas entre o pai e a mãe. Na verdade, não é a guarda que é compartilhada. O que é compartilhado é tudo o que diz respeito à vida da criança. Então, ela continua morando com um dos pais, o outro continua exercendo a visita, só que as decisões em relação à vida dessa criança, elas são compartilhadas entre o pai e a mãe. Decisões como que escola vai estudar, que religião vai seguir, se pode ou se não pode sair à noite com os amigos, dependendo da idade da criança e do adolescente, se deve ou não deve fazer uma viagem com os colegas de escola. Às vezes, em alguns casos, nós chegamos a resultados bastante positivos, em que, por exemplo, a mãe leva a criança para a escola, mas o pai fica responsável de buscar a criança na escola e devolver na casa da mãe. Isso diariamente. Então, não apenas as responsabilidades que ambos os pais têm em relação aos filhos são compartilhados, como isso acaba resultando num convívio maior. Porque há uma diferença muito grande entre o pai fazer uma visita para os filhos de 15 em 15 dias e estar em contato com o filho, embora por um curto período de tempo, mas diariamente. Todo dia ele vai lá na escola, pega a criança, leva para a casa da mãe, isso diariamente. Então isso é muito positivo, isso é muito interessante. Isso foi tornado lei agora recentemente, questão de poucos anos atrás, com o intuito de favorecer a criança. O alvo é sempre o bem-estar da criança. Sempre se procura a proteção integral à criança. Mas, para que isso ocorra, é necessário que haja um mínimo de civilidade entre o pai e a mãe. Ou seja, que eles, pelo menos, consigam conversar entre si, para poder ajustar esses detalhes do dia a dia da vida da criança. Naqueles casos em que os rancores, as mágoas decorrentes da separação são muito intensas, é praticamente impossível. É praticamente impossível implementar a guarda compartilhada quando o pai sequer conversa com a mãe ou vice-versa. Doutor, em relação ainda à guarda compartilhada, o senhor falou da guarda alternada, mas dentro da guarda compartilhada existe a possibilidade da criança dormir 1 ou 2 noites por semana na casa dos pais. Na casa do pai, por exemplo, quando a guarda é da mãe. Na verdade, isso não é guarda compartilhada, isso é visita. Isso é visita, É caracteriza a visita. Sim. Nas visitas, isso já é possível, mesmo na guarda unilateral. Mesmo naquela hipótese da guarda unilateral. A criança está com a mãe. Perfeito. E o pai exerce visitas. Essas visitas podem ser com pernoite ou sem pernoite. Depende da idade da criança, depende da compreensão que a criança tenha da situação. Crianças não tão pequenas costumam pernoitar o final de semana inteiro na casa do pai. Isso é visita. Nada impede isso, mesmo na guarda unilateral. E na guarda compartilhada continua sendo da mesma forma. Ou seja, se ambos, pai e mãe, conseguem conversar, conseguem ter um nível de civilidade razoável, eu não peço nem mais que isso, apenas civilidade, apenas educação, que eles possam combinar, olha, você pega na escola ou eu que pego na escola? Ó, você vai levar lá no cinema ou sou eu que vou levar lá no cinema que a criança vai com os amiguinhos? Enfim, se eles conseguem conversar, é perfeitamente possível que conversem também em relação às visitas para pernoites ou não, o que é sempre aconselhável, claro que é aconselhável, desde que não seja criança muito pequena. A criança muito pequena, e eu não gostaria de quantificar exatamente quantos anos, porque isso também, como eu digo, não é uma ciência exata, mas normalmente a criança, logo após o nascimento, até uma certa idade, ela é muito apegada à mãe. Então, você querer forçar um pernoite com o pai de uma criança de, digamos, 1 ano de idade,
é impossível. A criança vai chorar, a criança vai estranhar, não vai conseguir dormir. Então, isso tem que vir naturalmente. O que ocorre? As visitas elas vão sendo ampliadas com o desenvolvimento da própria criança. Vai chegar um determinado momento em que a própria criança vai pedir para a mãe para pernoitar com o pai. Isso é natural, isso acontece. Então, não pode ser nada imposto. Tem que ser algo espontâneo. Espontâneo tanto da criança, especialmente da criança, mas como também dos pais que têm que compreender que os seus desajustes do passado têm que ficar entre eles. Ainda que restem mágoas, ainda que há problemas não resolvidos, isso tem que ser discutido à parte, separadamente da presença da criança. Doutor, agora vamos mudar de tópico, falar de alienação parental. O que é? Alienação parental é uma das coisas mais terríveis que pode acontecer quando um casal se separa. Basicamente, a alienação parental é um processo em que um dos pais, tanto o pai quanto a mãe, tanto faz, tenta incutir na mentalidade da criança uma figura negativa do outro. Então é algo, obviamente, oriundo das mágoas, da ruptura, oriundo, muitas vezes, de uma traição conjugal. Enfim, a causa é essa, mas o problema é que isso se reflete na criança. Então, aquele processo lento, aquele processo praticamente diário, em que a criança ouve, por exemplo, teu pai é um vagabundo, a tua mãe não presta, o teu pai não quer pagar a pensão, a tua mãe não cuida direito de você. Isso vai criando na criança um problema que nós chamamos de síndrome de alienação parental, em que ela vai se sentindo tão atingida por aquilo que chega a ter comportamentos até patológicos. Há casos de crianças que necessitam de tratamento psiquiátrico, de tamanha influência que um dos genitores fica exercendo sobre a imagem do outro. Ou às vezes os dois, né? Raramente, eu não tenho encontrado casos de alienação parental bilateral, não. Normalmente é um contra o outro, estatisticamente falando. Quando o pai ou a mãe, digamos que o pai tem a guarda, vamos partir para um exemplo hipotético, e para que a criança vá com a mãe, ele quer ir junto. A mãe já está com um novo namorado, já tem uma nova vida, mas ele quer sair com a mãe, com o namorado da mãe e com a criança. Isso impossibilita a convivência, obviamente, da criança com o novo núcleo familiar. Isso pode ser caracterizado como alienação parental? Não, a simples presença, até porque... A imposição da presença do ex-cônjuge. Né? Até porque, se isso acontecer, a mãe e o novo companheiro não vão permitir. Né? Claro. Então, já não se prolongaria, porque a alienação parental é um processo longo, tá? É algo demorado, não acontece num dia. Mas seria, sim, uma maneira de tentar iniciar um processo de alienação parental. Mas, basicamente, não é isso. Basicamente, a alienação parental é a formação de uma imagem negativa do outro genitor. Isso é passível de punição? Sim. A lei prevê, inclusive, diversas modalidades do que você chamaria de punição, eu chamo de consequências, inclusive a reversão da guarda. Perfeito. Vamos imaginar que aquele que está com a guarda do filho fique diariamente incutindo na mentalidade da criança que o outro é um ser humano ruim, não presta, é mau, ou principalmente algo que é bastante comum. Não, ele não gosta de você. Não gosta de você porque ele é obrigado a pagar pensão alimentícia, ele vai te prejudicar, enfim. Nessa hipótese, se caracterizar isso e ficar demonstrado, é até possível que esta pessoa perca a guarda do filho para o outro, que é o alienado.
Voltando ao tópico que eu mencionei antes, digamos que a mulher insiste em fazer parte da vida do ex-marido. O ex-marido não quer mais nada com ela e ela insiste, ela usa o filho como ferramenta para isso. Isso pode ser feito? Ela tem esse direito de usar a criança como alavanca? Em hipótese alguma. Em hipótese alguma. A visitação é algo que tem que ser prazeroso para a criança. Então é óbvio que se a criança está sob a guarda da mãe e o pai vai exercer a visita, este momento de visita tem que ser entre pai e filho. A mãe não pode estar presente. Por quê? Porque ela já está presente no restante do tempo do filho. Então ela não pode interferir, não pode ficar junto, não pode querer impor a sua presença. Existem casos mais difíceis que nós temos que resolver em que a gente se utiliza de parentes. Às vezes a avó, o tio, fica encarregado de pegar a criança da casa de um, levar até a casa do outro, depois de buscar, exatamente para evitar o confronto, vamos chamar assim, entre os genitores separados. E quem insistir nesse tipo de procedimento também pode ser punido. Também. Ou enfrentar as consequências, como o senhor disse. Enfrentar as consequências, exato. A consequência mais grave é a perda da guarda. Doutor, obrigado pela participação nesse bloco. Vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes com o programa Lente Aberta. Olá, estamos de volta com o quarto e último bloco do programa Lente Aberta aqui na TV Educativa dos Campos Gerais. O tema de hoje é noções de direito de família. Comigo no estúdio, o juiz da segunda vara de família de Ponta Grossa, Dr. Flávio Renato Almeida, também professor da UEPG. E eu gostaria que o senhor nos falasse, nós abrimos o programa falando, no segundo bloco, falando sobre alimentos, e agora estamos num período de crise no Brasil. Para fazer o pedido de revisão dos valores pagos em alimentos. Qual é o procedimento? A isso nós chamamos de ação revisional de alimentos. Como o binômio possibilidade de quem paga e necessidade de quem recebe é sempre o parâmetro para a fixação dos alimentos, sempre que houver alguma alteração, tanto na possibilidade quanto na necessidade, mas já que você tocou no tema crise, falemos em possibilidade, o valor dos alimentos pode ser alterado. Isso nós chamamos de ação revisional de alimentos. Então vamos num exemplo bem simples. Imagine-se uma pessoa que tem um emprego numa empresa, tem um salário e sobre esse salário incida o valor dos alimentos. E nessa época de crise ele vem a perder esse emprego. Ora, é óbvio que a possibilidade dele em continuar pagando o mesmo valor alterou-se. Alterou-se porque ele não tem mais aquele salário, não tem mais aquele emprego. Pode ser até que ele consiga rapidamente conseguir um outro emprego, mas com um salário em valor inferior. Então não seria justo a manutenção do mesmo patamar dos alimentos. Alguém pode dizer assim, mas puxa vida, mas para quem recebe, isso é um problema muito sério, porque você vem recebendo um determinado valor, está acostumado com aquele valor, está mantendo um padrão de vida com aquele valor, e de repente esse valor diminui, é óbvio que isso representa um problema. Sim, é óbvio. Todavia, temos que recordar que se o casal não estivesse separado, o mesmo problema se deparia. Ou seja, mesmo aquele que está casado e está mantendo a sua família com o seu salário, se ele perde o emprego e passa a ter um salário inferior, o padrão de vida vai reduzir. Então, sempre que houver uma modificação, uma alteração nos dois componentes, possibilidade e necessidade, é possível se promover a ação revisional de alimentos. Normalmente, ou não vamos usar a expressão normalmente, vamos dizer assim, estatisticamente, o número de ações revisionais, elas partem da possibilidade diminuída de quem paga. Mas existem muitos casos de ações revisionais em que as necessidades de quem recebe diminuíram ou mesmo se extinguiram. Por exemplo,
Os alimentos são fixados quando o filho tem, digamos, 15 anos. E o pai vem pagando aqueles alimentos mês a mês durante longo tempo. Este filho alcança a maioridade e, ao invés de estudar, ou mesmo estudando, pouco importa, ele começa a trabalhar e passa a ter um salário próprio. Ora, a necessidade dele em relação aos alimentos ou diminuiu ou mesmo extinguiu-se. Então é possível entrar-se com a ação revisional de alimentos, buscando não só a diminuição, como também a exoneração, ou seja, simplesmente o pai deixar de ser obrigado a pagar alimentos em relação ao filho. Mas repare, Ney, que isso é uma via de mão dupla. Então, se as possibilidades do pai aumentarem, é perfeitamente possível o filho intentar a ação de alimentos para ver o valor acrescido, e não o inverso. Então, tanto para aquele que paga como para aquele que recebe, existe a possibilidade da revisão. Isso é bastante comum. Bom, então a justiça está aberta a esse tipo de situação, vamos colocar assim. Talvez até a gente devesse ter abordado esse tópico logo depois que voltamos do intervalo, no início do terceiro bloco. Mas, em virtude da crise, as pessoas nem sempre param para pensar sobre isso. E ela veio e vai demorar um pouco para sair, porque o mercado de empregos, ou seja, as contratações, só voltam a acontecer como último sinal da recuperação econômica, né? Se você me permite um gancho no que você está dizendo, nesse problema econômico que o Brasil vem enfrentando, tem aumentado bastante, estatisticamente falando, as ações de alimentos contra os avós. Por que razão? Porque muitas vezes o pai está obrigado a pagar os alimentos para o filho e ele perde o emprego e ele fica na informalidade, não tem mais condições de pagar, mas existem avós que poderão eventualmente ter renda produto do trabalho ou, na grande maioria das vezes, aposentadoria. Então nós temos visto um incremento nas ações de alimentos contra os avós em razão do desemprego do pai. E a lei autoriza que se peça alimentos para os avós quando o pai está impossibilitado de pagar os alimentos. Partindo-se dessa linha de raciocínio, se não existirem os avós, a criança pode procurar os tios-avós, ou coisa que o valha. Sim, existe toda uma cadeia parental prevista no Código que autoriza isso. E uma coisa que às vezes chega até a chocar a população, mas nós temos que lembrar que no equilíbrio jurídico entre quem recebe e quem paga, quem recebe é a parte mais fraca dessa relação. Normalmente é criança ou adolescente. Então, quando existem alimentos fixados para avós, e se esses avós não pagarem os alimentos, eles também poderão ir para a cadeia, eles também poderão ser presos. É exatamente o mesmo critério. Isso choca porque normalmente são pessoas mais idosas, são pessoas já, às vezes, até com problemas de saúde, que necessitam de remédios e tudo mais, e de repente sai na mídia uma notícia de que lá uma avó foi presa porque não pagou os alimentos e a população fica um tanto chocada. É preciso lembrar que do outro lado dessa relação jurídica existe uma criança que precisa de tudo aquilo que os alimentos cobrem. Deixando as crianças um pouco de lado, eu quero me focar em dois aspectos. Um homem e uma mulher casados, independente agora da situação econômica de um ou de outro, não importa. Digamos que o homem tenha deixado de trabalhar para tomar conta dos filhos. Isso ocorre também hoje em dia. Também. A mulher parou de trabalhar para tomar conta dos filhos. A mulher ou o homem, nesse caso, tem direito à pensão também, além das crianças? Um em relação ao outro, você pergunta? Em relação a quem tem dinheiro, ou seja, quem saiu do matrimônio e tem uma renda, o outro não tinha renda. Esse que não tem renda por conta da dedicação à família, Entendi. tem direito à pensão? Sim. Sim.
Quando se trata de mulher, que estatisticamente é a maioria dos casos, Sim, claro. não estranha em nada a população. A mulher separou-se do marido, mas ela se dedicou a vida inteira para o lar e ele trabalha, ele que tem renda, então ela vai pedir pensão alimentícia para ela e não apenas para os filhos, tá? E para a sobrevivência dela. Isso é possível. Mas, repito, há um princípio em direito que se aplica muito ao direito de família, chamado princípio da igualdade, princípio da isonomia. Todos são iguais perante a lei. Então, supondo que o pai parou de trabalhar para se dedicar aos filhos, para cuidar dos filhos. E a mãe foi desenvolvendo uma carreira bastante de sucesso, alcançando níveis elevados dentro de uma empresa ou dentro, enfim, Da esfera pública. da esfera pública, de cargos públicos, como funcionário, enfim. Se ocorrer a separação, é perfeitamente possível o homem pedir alimentos para a mulher. A igualdade é plena e total. Estamos chegando ao fim do programa, doutor. Rapidamente, uniões homoafetivas. Como fica essa situação perante o direito de família? Sim. Desde o julgamento histórico do Supremo Tribunal Federal, que equiparou a união entre pessoas do mesmo sexo à união estável, ou seja, aquela situação em que um homem e uma mulher mantêm uma entidade familiar embora não estejam casados, a união homoafetiva, que é a existência de uma entidade familiar composta por duas pessoas do mesmo sexo. Ela recebe o mesmo tratamento da união não homoafetiva, da união heteroafetiva. Ou seja, os mesmos direitos, as mesmas regras, um pode pedir alimentos para o outro, pode pedir a divisão de bens, se houver a ruptura. Não há discriminação alguma. Aliás, o fundamento básico do julgamento do Supremo Tribunal Federal foi justamente esse. O princípio de respeito à dignidade humana. Não interessa o gênero. Interessa a intenção de constituir uma família. Se são homem e mulher, ou se são homem e homem, mulher e mulher, dá na mesma. A regra é a mesma e a igualdade é total. O termo casamento só não se utiliza, né? Atualmente, sim. Já é Pode ser possível, utilizado. inclusive, fazer o casamento civil de pessoas do mesmo sexo. Assim como é possível, inclusive, se incluir no registro de nascimento da criança a existência de dois pais, o pai biológico e o pai afetivo. Muito rapidamente, que eu sei que nós não temos tempo. O casal se separou e a mulher casou-se ou uniu-se com outro homem enquanto a criança era bastante pequena. E foi esse padrasto quem criou desde pequeno, e foi criando e foi agindo como pai, é o que nós chamamos de paternidade socioafetiva. Atualmente já é possível incluir na certidão de nascimento o nome de ambos, o pai biológico e o pai socioafetivo. Nesse caso, estamos saindo da união homoafetiva e estamos nos referindo a uma Outra hipótese, completamente hipótese. diferente. Mas eu digo, é uma outra novidade bastante recente. A possibilidade de alguém ter dois pais e uma mãe. Dentro da união homoafetiva teria duas mães ou dois pais. Dentro da união homoafetiva, na hipótese de adoção ou inseminação, é possível perfeitamente que a certidão de nascimento contenha dois pais ou duas mães, só, sem o outro. Agora, no caso da paternidade socioafetiva, né, ou maternidade socioafetiva, porque também podemos Também ter é possível. esse episódio, vale, no caso da separação, o pagamento de pensão por parte do pai socioafetivo? Sim. Sim. Também é protegido. A criança também é protegida nessa hipótese. Vamos imaginar que uma mulher tenha um filho e que esse filho não foi registrado em nome de pai nenhum, que a mulher não quis... Enfim, aquelas histórias de mãe solteira. Tá? Se ela vier a se unir a outro homem, seja pelo casamento, seja pela união estável, e esse homem passar a se comportar como pai durante muitos anos, porque a paternidade socioafetiva não surge da noite para o dia, é com o passar do tempo. Se houver a ruptura no casamento, este pai socioafetivo poderá ser obrigado a pagar pensão alimentícia para o filho socioafetivo, não o filho biológico. Não está registrado como pai, mas a vida inteira se comportou como pai
e, portanto, ele será considerado como pai. Tanto para efeitos de alimentos quanto para efeitos sucessórios. O filho herda se ele falecer. Isso é muito interessante. Doutor, na realidade estamos com pouco tempo agora, mas o que fica é a impressão de que assunto não falta dentro da vara de família. Com certeza. Eu gostaria de agradecer a sua presença hoje aqui no programa Lente Aberta. Essa é uma emissora educativa e está sempre aberta ao Poder Judiciário. Muito obrigado. Eu é que agradeço a possibilidade de estar aqui. Muito obrigado. E muito obrigado a você que estava em casa nos acompanhando até agora. O programa Lente Aberta fica por aqui. Voltamos na semana que vem.